Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos eu e o Jax aqui. Jax, é um prazer, né, compartilhar um pouco da história e dos insights que a Biomakers pode ter. E o Jax vai abrir a apresentação, falando um pouco sobre o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, e depois eu vou dar alguns insights e alguns exemplos de casos de fazendas que a gente trabalha. Excelente, Murilo, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar um pouco para vocês sobre como que a gente pode desvendar, né, a saúde do solo. Pode passar o seguinte slide, Murilo, por favor? Então, mas antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Jacques, sou empresário e biólogo especializado em microbiologia, né, e bioquímica. Tenho mais de 20 anos na área de agronegócios, trabalhando com inovação, e sou apaixonado por agricultura regenerativa, saúde do solo e sustentabilidade. É exatamente isso que me trouxe a Biomakers, né, essa paixão pela agricultura regenerativa, a saúde do solo e a questão da sustentabilidade, que justamente desenvolveu, né, ao longo aí de mais de 10 anos, essa tecnologia Bricrop que permite decifrar o segredo do solo. Tá? Então, isso representa uma evolução no agro, né, para fazer uma análise do microbioma do solo. A tecnologia ela emprega inteligência artificial, né, e biotecnologia, e o grande valor dessa ferramenta é traduzir essas informações em insights que possam ser acionáveis por agrônomos e produtores, para então melhorar a produtividade de forma mais sustentável. Né? Próximo, Murilo, por favor. Então, antes da gente falar sobre a ferramenta, né, é importante a gente ter muito claro a importância da biologia do solo. Acho que Eu sumiu. Tá pronto, vai lá. É, faz ao vivo, né? É assim que acontece. É. Então, antes da gente falar sobre a ferramenta, né, seria importante a gente relembrar um pouco da importância da biologia do solo, né, esse poder oculto que permite fazer um manejo inteligente. Tá? O solo, como a gente sabe, é um recurso natural, ele não é renovável, a gente precisa cuidar dele para que tenhamos uma agricultura sustentável, né, a longo prazo. Então, o que, que o torna tão vital? Né? Essa vida invisível que está que reside na microbiota do solo, onde a gente tem micro-organismos que não são só habitantes, mas também os motores essenciais para que a saúde do solo permita uma produtividade das culturas e que tenhamos essa sustentabilidade a longo prazo. Né? Então a gente vai ver nessa apresentação como a Biomakers, que é uma empresa americana, que foi fundada na Califórnia por dois espanhóis, né? O Adrian, com o seu sócio, desenvolveram a plataforma Bicrop, né? Que é uma ferramenta que vai desvendar o segredo desse mundo microscópico, né, para apoiar justamente o manejo moderno, né, e auxiliar, né, os produtores nessa transição mais eficiente e sustentável da agricultura. Próximo, Murilo. Então, como eu falei, a empresa ela foi fundada na Califórnia, né? A gente tem um escritório na Califórnia, nos Estados Unidos, em Davis, e um escritório na Espanha, mas ela já está em mais de 50 países, possui 6 laboratórios, né? E a tecnologia já analisou mais de 150 mil amostras para mais de 200 culturas. Então, a gente trabalha desde soja, milho, algodão, até uva, enfim, todo tipo de cultura, a gente já tem uma base de dados bastante importante. Tá? Então, apoiamos diversas empresas nessa área.
Então, como que a gente vai fazer para desvendar, né? Qual que é a importância, né, dessa microbiota? O que que é tão, por que que é tão importante a gente desvendar essa vida que está embaixo dos nossos pés? Graças a esses micro-organismos que você consegue eh, ter uma ciclagem de macronutrientes, micronutrientes e outros elementos que são vitais, né, para a planta, como o ciclo do carbono, nitrogênio, fósforo, potássio. Né, eles também são muito importantes para a decomposição da matéria orgânica. Eles são responsáveis pela mineralização, né, enfim, eles mineralizam a biomassa. A gente tem a promoção do crescimento vegetal, né, que justamente permite criar condições favoráveis para a germinação e semente de sementes e o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. E eles estimulam a produção, né, justamente de outros de outros fatores que permitem com que eles tenham uma resistência a estresses bióticos e abióticos. Então, esses micro-organismos, eles também protegem, né, de patógenos. Então, você pode ter patógenos ali presentes na rizosfera, que é a região ali das raízes, né, onde você tem a absorção, né, dos nutrientes, e então você tem esses micro-organismos que são benéficos e combatem muitos patógenos. Então é importante a gente também saber como que está essa biodiversidade, se você tem micro-organismos que possam ter a capacidade de combater patógenos. Próximo, Murilo. Então, um solo saudável representa uma agricultura saudável. Né? A saúde do solo está diretamente relacionada à atividade da biodiversidade microbiológica. Um solo com um microbioma vibrante não só produz mais, né? Mas ele também é resiliente e ele contribui significativamente para a sustentabilidade ambiental. Então, essas interações, né, simbiose planta-microorganismo, são muito importantes, tá? Porque eles também permitem que você tenha uma mitigação das mudanças climáticas. Tá? Então, o manejo focado na biologia do solo é o segredo para um solo saudável, para alimentos nutritivos e uma planta mais equilibrada. Murilo, próximo, por favor. Então, assim, quando a gente fala de análise de solo, a gente vai além, né, da análise química. É a necessidade de você entender a biologia do solo. Então, embora o manejo convencional tenha focado muito na parte de análise química, a verdadeira inteligência e resiliência ela está na comunidade microbiana. E é essa vida que impulsiona justamente os nutrientes, defende e adapta o solo para um potencial que a análise tradicional não alcança. Né? Então, você fazendo uma análise só química ou física não é suficiente para que você entenda de fato como está a saúde do solo. Tá? E o grande desafio é desvendar essa complexidade biológica que está embaixo do solo para transformar essa riqueza que está no solo em uma estratégia prática para o agricultor. A questão é como garantir uma microbiota ideal para cada cultura, porque cada cultura vai ter a sua microbiota específica, né, e o manejo específico. E aí que entra a ferramenta Bicrop, da Biomakers, né, a inovação para o manejo do solo. Então, para a gente ter uma visão clara de como que funciona a plataforma, a gente faz uma coleta da amostra do solo, né? Então o Murilo vai falar mais em detalhes de como que é feita essa coleta, mas basicamente coleta-se uma amostra de solo, é feita o sequenciamento, né, genético dos micro-organismos, e esses dados são processados, né, por uma inteligência artificial que correlaciona as informações com um banco de dados proprietário, e essa inteligência artificial vai então gerar insights para o manejo daquela cultura específica. Né? Então, a gente tem a validação desses dados depois por microbiologistas e agrônomos, tá?
E essa recomendação é feita, então, através de um relatório e de uma plataforma digital que vocês podem ter acesso online, que o Murilo também vai mostrar. Tá? Então, o que esse relatório revela? Basicamente, plano de fertilidade, né? Ele identifica e soluciona os bloqueios nas vias de nutrientes. Você tem também a possibilidade de se preservar de doenças, então ele identifica, né, possíveis patógenos que possam atingir a sua cultura, assim como também micro-organismos que podem defender a sua cultura de determinados patógenos. E ele também mede, né, a resiliência do seu solo. Né? Então, você consegue medir o impacto das suas práticas e dos insumos que você está utilizando. O Murilo também vai mostrar para a gente um pouco sobre como que a tecnologia da Biomakers permite, né, com que a gente teste até compostos, né, para ver a possibilidade de melhorar, né, produtos, insumos que podem ser utilizados na agricultura. Então agora eu vou passar a palavra para o Murilo. O Murilo é nosso agrônomo, né? O nosso ilustre agrônomo. E deixo a palavra com você, Murilo, se você quiser se apresentar, fica à vontade. Bom, é muito bom, obrigado, Jacques. Acho que deu uma ideia um pouco do que a Biomakers faz, né? E aí, já pegando esse gancho, um pouco do que me motivou, né, a entrar na empresa. A gente está trabalhando mais recentemente no Brasil há 3 meses e eu sou agrônomo, né? Trabalhei como consultor muito tempo, tenho alguns projetos ainda, não só no Brasil, mas outros países de agricultura tropical, né? Estabelecemos projetos em Colômbia, Argentina, África, Oriente Médio, e sempre levando a agricultura sustentável, né? E hoje a gente chama de agricultura regenerativa, que nada mais é se preservar a saúde do solo, aquele pilar de produzir, ter um solo saudável, para ter uma lavoura saudável, para produzir alimentos saudáveis, para alimentar seres humanos saudáveis, né? E aí, quando eu conheci a plataforma da Biomakers, eu fiquei muito apaixonado, entusiasmado, que ela pode dar de insights nessa jornada que a gente tem de uma agricultura regenerativa, tá? Eu também sou produtor aqui de soja e café no interior de São Paulo, na divisa com Minas, que eu iniciei aí as operações nossas há mais ou menos 4 anos em soja e 3 anos em café. A gente sempre prezou muito o baixo uso de insumos químicos, melhorar a saúde do solo, utilização de plantas de cobertura. Então, eu vou falar um pouco da experiência que a gente tem aqui e em outros projetos também. Tá? Então, um pouco da tecnologia da Bicrop, né? Então, ela identifica os biomarcadores, né, como o Jacques falou, fazendo o sequenciamento do DNA do solo. Né? Só que nisso que a gente gera uma lista dos micro-organismos presentes no solo. A maioria hoje das empresas que fazem metagenômica, ela provém uma lista dessa. Então você tem 26% de criptococcus podizólicos, né? Tem, então, de criptococcus aéreos, 19%, fusário, né? É uma doença, oxisporo, 10%, a cianobactéria, 9%. Então, isso aqui é uma análise. A gente provém isso, a gente dá, eu gosto muito dessa plaquinha, que aí dá a relação de fungo, bactéria, né? A gente vê, tipo, igual você pegar seu solo e pôr numa placa Petri. Então, muito bacana isso. A gente consegue dar isso, só que a gente dá muito mais, porque a gente tem os índices que a gente chama de Bicrop Score, né? Que é os índices relacionados aos mais de 24 milhões de análises que a gente já fez no solo no mundo. A gente consegue falar que, se você tiver 26% desse micro-organismo no seu solo, o que isso significa? Ele é um micro-organismo que solubiliza fósforo, que libera nitrogênio, que causa alguma doença, que ele age na síntese de produzir anti-hormônio de defesa da planta. Então, a gente consegue correlacionar tudo isso e faz um índice de score para você saber se no seu solo tem baixa presença de micro-organismos solubilizadores de fósforo ou alta.
Tem baixa presença de micro-organismos que promove defesa da planta ou alta? Então, é uma nova era do diagnóstico do solo, né? Eu costumo falar que a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Desde Liebig até Malavolta, né? Outros professores em saúde do solo, saber o quanto tipo, nós temos magnésio de, sei lá, 5 centimol, isso é baixo ou alto, né? Tem que estar com o cálcio de 40, o fósforo acima de 20. Então, isso a gente está bem evoluído. E agora, os próximos desafios, né? A próxima evolução da saúde do solo é medir a biologia do solo e como ela interage nessa química, tá? Então, isso aqui é o que eu falei, né? O que eu tenho no meu solo, né? Eu sei bastante o que eu tenho de química, de física, mas eu sei o que eu tenho de biologia, né? Eu sei se esses micro-organismos são bactérias, são fungos, são protistas, se eles atuam no ciclo do fósforo, no ciclo do nitrogênio. Então, ao fazer uma análise biológica, né, que a gente fala, você consegue começar a entender um pouco do que está presente no seu solo e evoluir não só do manejo químico de adubação para também o manejo biológico, né? E aí, com isso, a gente sabe a qualidade do solo, né? A gente sabe a biodiversidade, o que está presente nele, se ele tem resiliência ou não, se os agentes, se os micro-organismos deles promovem uma resiliência do fungo, do solo, a relação entre fungo e bactéria, se tem micorrizas, né, no solo, a parte de saúde, de doença, a presença ou ausência dos principais patógenos que a gente tem, a capacidade do seu solo de adaptar ao estresse, né? Toda vez que a gente disturba o solo, seja ou aplicando um adubo químico com alto índice de salinidade, ou aplicando um herbicida, a gente disturba o solo e altera a vida daquele solo, né? E aí a gente consegue saber se esse solo está adaptado ao estresse. Na parte de nutriente, que é muito importante, a gente vê isso, os custos de adubo fosfatado esse ano em soja, né, em cereais ou em tudo, né, tá muito caro. A gente tem um estoque do solo de fósforo, talvez naquele solo, só que está ciclando, está solubilizando, a gente tem micro-organismos, então insights para tomada de decisão que vai botar dinheiro no bolso do produtor, né? Para os consultores que estão aqui, é mais uma forma de interpretar a análise e ajudar o produtor a, às vezes, ter a segurança que ele pode tirar um pouco uma adubação de um ano para o outro e investir talvez até um pouco mais em algum tipo de micro-organismo, né? A gente vê dados aí, principalmente nos cereais, no tipo SESB, que era comum, né, a gente ter a química tudo certinha do solo e produtores produzindo aí 70 sacos, 75. E o que fez esses produtores passar aí de 90 a 100 sacos por hectare, né, que é um baita número? Principalmente o que a gente está vendo é perfil de solo corrigido e alta biologia do solo, né? Biologia do solo equilibrada. Então, a gente vê que você sair dos patamares altos de produtividade para os super altos, é importante investir em melhorar a biologia do solo, né? Aqui a gente tem, depois no nosso portal, você pode ter esse guia de interpretação, né, de análise metagenômica, depois a gente pode compartilhar. Tem um dos parceiros nossos que você pode mandar as análises, que é a Laborsolo, e aí a gente consegue, eles extraem o DNA para mandar para a gente fazer as análises na Espanha e nos Estados Unidos. Então, como que a gente funciona, né? Então, a gente tem dois jeitos, ou a gente faz a análise do solo mesmo, uma análise, para você ter uma visão geral de uma amostra, ou a gente faz também as zonas de manejo da fazenda, né? Então, você entra no nosso site, faz seu polígono, ou manda o KML para a gente fala onde você tem que coletar para um sistema de inteligência, que fala onde estão os perfis de solo, o tipo de solo que você tem que coletar, né? As zonas de manejo. E aí você vai lá, coleta esse solo, manda para o laboratório e a gente te dá depois os resultados, né? Que você fica como a visualização, né? A visualização é mais ou menos assim, né? Eu vou entrar agora na plataforma para vocês verem, que aí vocês já ficam na plataforma aqui. Aqui, ó, como é a plataforma. Aqui é a nossa fazenda, aqui de café, né? Tem 27 hectares. Eu vou falar um pouquinho dela depois, né? Mas aqui para vocês verem como que é
Então, esses aqui são os talhões que a gente tem, tá? Então, primeiro, como que ele chega, né? Ele chega um mapa, né, de saúde do solo, e aí aqui ele já vem de cara, né? Aqui para vocês entenderem, 8 métricas para melhorar. Né? E aí dividiu essa métrica em nutrição, em doenças, né, e biocontrole, e produção de fito-hormônio e adaptação ao estresse. Né? Se a gente for ver onde a gente precisa melhorar em doenças, a gente vê aqui, clica aqui, tem duas coisas que a gente pode melhorar. Né? Os talhões estão mais ou menos parecidos, talvez esse talhão está um pouquinho melhor, esse aqui, mas aqui a gente precisa melhorar na solubilização do fósforo. Então, eu estou aqui num range, né, de 0 a 100, ele está num range, o range de 32, ele está um pouquinho longe do ideal. Então, o que eu poderia fazer aqui, pessoal? Aplicar micro-organismos solubilizadores de fósforo, um bacilo megatério, até um tricoderma, né, um subtilis, uma comunidade de micro-organismos. Aqui a gente até vê, ele dá aqui algumas sugestões, né? Aqui, ó, bacillus megatério, pseudomonas, ácido úmico, hidrolisado de peixe e por aí vai. Né? Outra métrica para melhorar também seria a solubilização de potássio. Enquanto ele dá um restart aqui, a gente vê aqui. E aí você pode clicar no talhão, pessoal. Quando você clica no talhão, ele te dá um laudo desse que você pode compartilhar com o cliente ou ver até internamente sobre o seu solo. Né? Então aqui é o talhão, né? Que esse talhão chama talhão. A gente é por setor de irrigação, por isso que ele tem vários números. Os setores são pequenos. Então o que ele tem aqui? O fósforo baixo, a solubilização de potássio também baixa. A parte de doenças, né? Ele tem dumping off, né, que é tombamento, coffee wilt disease, que é fusário, principalmente, e tem uma baixa disponibilidade de agentes fungicidas. Então, o que está falando aqui, pessoal? Que o meu solo ele está com tricoderma, está com fusário, fusariose, dumping off, e tem baixos micro-organismos que combatem essa fusariose. Né? Então, o que eu preciso aplicar? Talvez um tricoderma faria um excelente resultado numa análise desse tipo. Né? Qual que é a minha ação aqui como produtor-consultor? Apliquei o tricoderma e aí depois eu vou fazer as análises para ver o que melhorou depois no próximo ano. Né? Outra coisa interessante aqui é a presença de fito-hormônios. Né? Então, a gente vê aqui, ó, que a produção de abscísico, que é um hormônio relacionado à resistência, também está abaixo. Então, a gente pode atender ações que é a aplicação de produtos, né, como comunidades de micro-organismos, né, para a gente melhorar essa produção aí de hormônio que vai ter a defesa. Né? E aí a gente pode ver além disso, tem vários outros relatórios, né, e dar sugestões também. O que a gente pode fazer? Aplicar pseudomona para a gente aumentar a produção de polissacarídeos, né? Aplicar zospirilo também, que a gente vai melhorar aí esses pontos a melhorar, né? E aí a gente vem aqui, o que tá bom, né? Essa fazenda, pessoal, eu mostrei só o que tá ruim, né? Agrônomo costuma ver, consultor, só o que tá ruim. Só que essa fazenda de café, de todas as amostras de café que a gente tem, ela é uma das mais sustentáveis que tem na plataforma. E é uma fazenda que eu vou mostrar ali para vocês, que a gente nunca usou adubo químico, NPK de solubilidade, esses normal, 21, 0,21, ureia e tal, é mais organomineral, compostos e por aí vai, né? Manejo de planta de cobertura. Então, essa fazenda é uma das mais sustentáveis que tem na plataforma aí em café. Né? Então, a gente vê aqui, ó, o ciclo de nitrogênio está super bom, a liberação de nitrogênio, então o nitrogênio dela está bom, né? Tanto no solo quanto a ciclagem. A respiração do solo, né? Micro-organismos que fazem respiração do solo, fermentação, metanogênese, que tudo está ligado a um pouco à compactação, a atividade desses micro-organismos, está bom. Isso está relacionado muito ao manejo que a gente faz. A gente não tenta roçar o mato, jogar para baixo, usa menos trator, a gente tem um mototriciclo na área que a gente faz as pulverizações, então compacta menos. Então a gente vê que começa a fazer sentido isso, né?
A parte de micronutrientes, a solubilização tanto de cobre quanto magnésio, manganês, magnésio e manganês está super boa, né? Os micro-organismos que estão translocando dentro desse solo, né? Aqui a parte de agentes fungicidas, a gente já viu lá que estava baixo, né? A parte de doenças aqui, o que está mais alto, né? A produção de hormônio, de fito-hormônio, né, tá super boa, a produção de auxina, citocinina e giberelina, né, mostra um equilíbrio na produção de hormônio, né? A tolerância de índices salinos, né, isso aqui corrobora com o baixo uso de insumo químico que a gente tem, tá? A parte de carbono dos indexes globais, a gente vê que, apesar do solubilização de fósforo estar boa, a disponibilidade de sócio está média, não está tão ruim nem tão boa, né? Talvez pode melhorar um pouquinho, né? E aí a gente pode ir índice por índice, né? Índice de biosustentabilidade do solo, né? Então aqui o índice está chegando a ficar bom, né? Então a gente consegue ter alguns insights muito interessantes na plataforma que a gente pode ver aqui para a nossa realidade, né? Então, é uma coisa muito positiva. Então, você consegue ver tudo aqui, os índices, o que está bom, o que está ruim, né? Aqui, e aí você consegue ver isso por talhão, onde está melhor, onde está pior, né? E aqui isso faz super sentido, que aqui essa mancha é um solo mais arenoso que tem, então é bacana ver isso, né? A biosustentabilidade dos solos, né? Em gerais também estão super boa, a resiliência do solo, que é a capacidade dele de sofrer algum estresse e voltar, também está muito boa. E aí você vê a porcentagem das áreas aqui, da fazenda toda, né? A minha biosustentabilidade, ó. A gente consegue ver aqui, ó, 2 hectares da área, né, que vão ser 6%, está muito boa, 70% da área está médio, e só 10% da área está baixa. E aí aonde que eu tenho que talvez focar nessas áreas que estão baixas, né? Então isso ajuda muito a gente como agrônomo a tomar decisão ou como produtor para a gente conseguir ter insights nisso, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, né, coloca no chat que depois a gente responde elas, tá? Uma outra questão que eu quero mostrar aqui para navegar na plataforma, que é bem bacana, né, que a gente consegue ver, né, é aquela placa que eu falei de exploração, né? Então a gente vem aqui, né? Então aqui nesse talhão 1, 2, 3, né? Esses são os micro-organismos presentes nele, né? Então o que eu tenho aqui, né? Porcentagem de fungos, né? Olha, todos os fungos que eu tenho aí, o que eu vejo, ó? Fusarium oxysporo, que é o que estava causando coffee weed disease, que é a fusariose, né? Tem 5%, está alto. Então a gente precisa fazer ações que acabem, diminua a presença desse aqui. Ah, aqui, penicilino, né? O que ele faz? Eu preciso ainda pesquisar, né? Haja chat GPT, só que aí a gente já sabe, traz a inteligência, né? Que ele pode ser um solubilizador de fósforo, por isso que o teor de fósforo está alto ou baixo. Então isso a gente consegue ver e brincar, né? Saber todos os fungos que tem no nosso solo. Então aqui a relação fungo-bactéria está relativamente alta, né? Micorriza, olha aí, quase não tem, né? A gente precisa ter mais micorriza, tem mais ectomicorriza do que micorrizas em si, né? Então aqui, ó, a micorriza que tem essa, uma presença bem baixa no nosso solo, a gente pode aumentar, né? Protozoário tem até relativamente bom, por isso que talvez o ciclo de nitrogênio tá bom, né? O protozoário acaba liberando, né? Então, é bem interessante a gente começar a entender, pesquisar e estudar sobre isso, tá? Uma outra coisa interessante que a gente vem aqui e vê a sustentabilidade do nosso solo, né? Que a gente tem o B-Crop Score, que a gente vê aqui como está nosso solo em relação às outras áreas de café, né? Como eu falei aqui, a pontuação dessa fazenda como um todo deu 69,79. Então, comparando com todas as cafés do mundo, ela está em B, né? B, acima de 70 é A. A são solos de floresta sem intervenção humana.
Então, a gente vê que ele está com um score até relativamente alto aí, comparando com outras áreas de café que a gente tem. E a gente consegue comparar por país, né? Então, a gente vê aqui, em relação às fazendas de café da Costa Rica e da Colômbia, o nosso índice tem bons índices, né? O nosso solo em sustentabilidade, né? Que é bem interessante de se observar. Bom, vamos fazendo pergunta no chat, pessoal, para a gente depois poder interagir um pouco mais, tá? Então, aqui, com base em todos o que eu falei, né? A gente consegue, como eu falei, ver, né? Tem sites, né? Como esse aqui é uma fazenda que chama Esmeralda nos Estados Unidos, tem sites como a gente consegue priorizar, né? Um talhão ou outro. Às vezes um talhão tem mais problemas com macrofomina, com fusário, a gente consegue pôr uma variedade resistente, a gente consegue diminuir a adubação fosfatada num talhão ou outro. Então a gente consegue fazer isso como uma ferramenta também de gestão. Esse é o relatório que é um PDF, que eu falei que vocês podem, a gente já passou sobre eles, né, que dá as métricas, né, agentes fungicidas e por aí vai. O diagnóstico de base, isso eu gosto muito para medir sustentabilidade dos projetos. Então, tem indústrias, né, de café, de até ração, outras coisas, que ela está usando esse B Corp Score para ver se as práticas regenerativas, a cadeia de suprimento dele, né, a cadeia de fornecedores, está com índice de sustentabilidade do solo bom ou não. Né? Então, junto com as certificações, com as notas, eles estão vendo a saúde do solo, que é super bacana, né? que até ajuda a evoluir os programas de agricultura regenerativa. Né? Então, aqui, por exemplo, uma área da Colômbia, né, de café, né? Então, você vê essa fazenda aqui, ela tem um score de 58, comparando com outras áreas, né, do país dela, da região, ela está abaixo. Então, por isso que a gente tem que melhorar as práticas regenerativas dessa área. Né? E aqui é comparando um cluster, né, que são clusters de café, um cluster com outro. Então, você pode ir, por que o cluster aqui tem uma nota 65? Por que ela é melhor do que o outro cluster que tem uma nota 58? O que os produtores lá estão fazendo? Né? Eles estão usando menos adubo químico, usando mais biológico, usando mais comunidades, então por aí vai e gera muito insight nesses casos. Né? Então, aqui falando um pouco lá da fazenda, né, só para vocês terem uma base, né, ela é no município de São Tomás de Aquino, tem 27 hectares, né, ela tem alguns princípios que a gente adota, né, que é manter o solo coberto o ano todo, reduzir químicos, fazer adubos benéficos e micro-organismos benéficos, quanto a gente usa desde bocache, microgel, compost, né, que é o que a gente coleta da floresta, até compostos, né, e uso alto de biológico. E aí a gente tem o solo assim, solo descompactado, que a gente consegue cavar, enfiar a mão, né, e boas produtividades, tá? E aí a gente usa muito esse tripé, né? Eu sou membro do GAS também, que é um grupo de agricultura sustentável, que eu falo que é o AAA da agricultura, né? Que a gente, um produtor, um técnico, ajuda o outro a evoluir, testar mais, a ter coragem de desafiar os pacotes tecnológicos da agricultura convencional. Né? E aí a gente usa esses pacotes, que é planta de cobertura, fertilizante de base orgânica, liberação gradual e aumentar o uso de biológicos. Né? Então, o nosso plantio ele é feito, né? 100% planta de cobertura, aí suca só a linha de plantio. Então, olha aqui a paredão de crotalar, aqui nesse caso, né? Que ficou crotalar e milheto, esse é um mix, mas e olha o paredão, olha como isso aqui vai alimentar o motor do solo para aumentar a atividade microbiana do solo, né? E aí a gente vê isso aqui, ó, a gente quer produzir isso aqui, lavoura nova com sistema radicular já profundo. Né? Por quê? Porque além de perfil de solo, de poder ir buscar água, nutrientes lá embaixo, também tem atividade microbiana forte. Né? E a gente é comum em épocas de chuva, né, a gente vê nosso solo assim, com bastante presença de fungo, né? A gente ter o solo saudável. E a gente buscar mais produtividade, controle biológico e baixo índice. Né? Então, aqui é a penúltima área que a gente
que a gente plantou, né? Então, plantou lá a planta de cobertura. Isso aqui, depois daquela foto lá, é mais ou menos uns 6 meses, né? Aqui inverno, né? Época de seca, julho 23. E depois aqui, a gente em 23, não sei se vocês lembram, 23 para 24 foi uma das secas mais severas, né? Que a gente teve. E aí a gente vê aqui setembro de 24, em um ano e pouquinho depois, como que a lavoura evoluiu mesmo com seca severa nos manejos de planta de cobertura, né? Então, a gente tem que, como agricultor, consultor, sair daquele manejo feijão com arroz, que é aquele manejo baseado numa agricultura química, né? Não nada contra, eu acho que o que trouxe a gente até aqui, a evolução verde, foi super positiva, possibilitou a gente crescer, gerou conhecimento, mas para a gente ver que isso não vai levar a gente no próximo patamar, né, de agricultura. Então, a gente costuma sair daqui, né, desse manejo aqui, né, tirar a fungicida de solo, tentar tirar fontes de KCl, usar o potássio de outras fontes, né, e substituir isso por mais adubo composto, mais organomineral, não usar fungicida de solo, que mata o solo, né, e tentar aumentar o uso de biológico, né. Então, esse aqui é mais ou menos o manejo que a gente faz, né, a gente costuma, então, a gente sai aí de 5 de inseticida, 6 de fungicida, 4 de fertilizante químico, né, 0 de biológico para 0 de orgânico, numa cafeicultura tradicional, para a gente tentar diminuir isso para diminuir isso 3 vezes, né, e aumentar 6 vezes o uso de biológico, né, fertilizantes químicos 1 ou 2 vezes e aumentar 3 vezes aí o uso de fertilizantes orgânicos, né? Então, isso é possível a gente conseguir fazer, né? E logo que eu era estagiário, logo que eu formei, eu fiz estágio com um grande mestre lá, que era o Dr. Hélio Casale, ele costumava, desde 99, falar isso, de saúde do solo, pessoal. 99 na cafeicultura, para quem não lembra, né? A gente usava muito herbicida. Então, o solo era isso aqui, ó, bem duro, né? Pouca infiltração, baixa atividade microbiana, né? E essa foto teve uma seca em 99, isso há mais de 20 anos, que essa foto foi tirada no mesmo dia. É a mesma variedade, mesma idade, a fazenda 2 quilômetros uma da outra, esse produtor manejo convencional, aquele feijão com arroz, e esse aqui com alto uso de composto, né? É o Milton aqui, hoje ele até tem uma empresa de composto. E qual que é a diferença, né? A gente falou, foi uma seca de 99 que prejudicou a cafeicultura, né? E isso tem vários trabalhos, né, mostrando, né? Tem o trabalho da Fundação Mato Grosso, que ficou famoso, de planta de cobertura, que ela veio fazendo 3, 4 anos, e aí com área com braquiária, soja e braquiária depois, soja pousil, soja planta de cobertura e algumas diferentes plantas de cobertura. E aí, em 3 anos, ela não deu diferença nenhuma de produção, porque não teve estresse climático. Depois disso, o ano que deu estresse climático, a gente viu que a área soja planta de cobertura ou soja braquiária teve quase 30% a mais de produção, por causa de um veranico que deu na soja. Então, hoje, com os desafios climáticos, né, cada vez maiores, você conhecer saúde do solo é fundamental para a gente atingir altas produtividades. Uma outra ferramenta, né, que a gente pode ajudar muito, que é o Bee Crop Trials, é você começar a testar as práticas, testar os diferentes tipos de biológicos que você pode usar e correlacionar isso, né, com a saúde do solo. Então, isso é uma coisa bem legal que a plataforma também fornece, né, mudando um pouco de assunto já, que é para avaliar experimentos, principalmente, né, e avaliar práticas, né. Então, a gente está estruturado para fazer o efeito, a tendência e a mudança, né? Então, aqui a gente fez um trabalho para ver, na área que foi plantada, cobertura vegetal de braquiária rosiense pós-soja, o que mudou na saúde do solo, né? Então, aqui, ó, a solubilização de fósforo aumentou 118%. A disponibilidade de fósforo, 82%. Solubilização de potássio, 118%. E
a disponibilidade de potássio 93%. A produção de fitohormônios, como giberelina, auxinina e citocinina, aumentou 68% a 44%. Então, isso foi de um ano para o outro, o plantio de braquiária na planta de cobertura, o que evoluiu, né? E aí a gente consegue ver na plataforma, né, fazendo análise antes e depois, as vias de fósforo, as vias de potássio. Isso permite a gente ter essa segurança em reduzir aí as adubações, se for uma estratégia nossa, né? Ao aplicar, por exemplo, um micro-organismo específico, um azospirilo, né? Quanto que melhorou a adaptação ao estresse? A gente sabe que o azospirilo é um micro-organismo que ajuda muito na adaptação do estresse. A gente tem ele como fixação de N, mas ele ajuda muito nessas outras fontes, né? Então, o quanto que ela aumentou na tolerância de sal, na produção de polissacarídeo, né? Na produção de citocinina, de auxinina, e por aí vai. Então, é uma forma da gente começar a incluir essas análises nos nossos experimentos. Nas vias de nitrogênio, quanto que a compostagem melhorou na via de nitrogênio, na também produção de citocinina, giberelina, né? E por aí vai. Então, a gente testou compostagem, azospirilo e rosiense, né? Então, aqui, a rosiense melhorou as vias de fósforo e potássio, que permitiu depois redução em doses nos cultivos subsequentes. O azospirilo, ele aumentou a resiliência dos sistemas, né? E aumentou a adaptação ao estresse. E a compostagem de esterco de aves afetou positivamente a adaptação de estresse e melhorou a estrutura do solo. Então, o que cada prática lá dos pilares de agricultura regenerativa, biológica, plano de cobertura, esterco, pode adicionar. E aí a ciência vai começar a trazer, e se a gente adicionar uma crotalária aqui na braquiária, o que vai acontecer? E se a gente, além de azospirilo, colocar outros micro-organismos? Então, a gente vai começar a fazer isso, às vezes, quando a gente medir, né? Lá na fazenda, a gente fez também um experimento, né? Eu vou passar rapidamente para a gente para deixar um tempinho para perguntas, tá? Então, a gente fez aqui 6 tratamentos, avaliando produtos, né? Desde algumas comunidades de micro-organismos, como microgel, bocache, brocache mais microgel, produtos de solo, né? Nematicida, inseticida, né? E aí a gente fez aqui 3 repetições cada tratamento. A parte de teste de bicho mineiro, a gente estava avaliando, produção, isso beleza, é ok. Isso é o que a gente faz no dia a dia. As estações de pesquisa a gente faz isso, né? Presença de doença, né? Só que e a parte biológica do solo, né? A gente viu que quando a gente aplicou os inseticidas e fungicidas do solo com as comunidades, né? A gente diminuiu em 20 pontos percentual o fusário. A gente diminuiu em 13 pontos percentual, né, a presença de coffee weed disease, que é também causada pelo fusário, né? Então, tem vários índices aqui que a gente melhorou em 13 pontos a produção de polissacarídeo. A gente melhorou, né, em 13 pontos a produção, a resiliência, em 23 pontos a resiliência da planta, né? Então, a gente vê que ele aumentou, né? Se a gente não fazer nada, aumenta o fusário dessa área. E aí tem todos os outros índices, né? A resiliência do solo e por aí vai. Então, aqui, essa plataforma, a gente consegue ver, né? E aplicar só os químicos sem as comunidades de biológico, né? A gente vê que ao aplicar só os químicos, a gente diminui em 23% os agentes bactericidas. A gente diminui em 13% a presença de fusário, só que a gente diminui também em 11 pontos, né, a produção de agentes fungicidas. Tá? E ao aplicar as comunidades, né, de micro-organismos, a gente aumenta a resiliência, aumenta a solubilidade global de fósforo, aumenta a produção de matéria orgânica. Isso, pessoal, é uma foto, né? Foi feita uma análise, um dia. Então, isso tem que ser continuado, para aumentar as pesquisas e gerar mais insights, tá bom?
E aí, assim, o que eu gostaria de deixar aqui, eu fiz um curso lá da Andrews há umas 3 semanas atrás, e o Rodrigo Mendes trouxe um slide bem legal, que é o efeito Dunning-Kruger, né? Que nada mais é do que o pensamento do Sócrates, né? De tudo sei que nada sei, né? Que é que quando a gente acha que sabe alguma coisa, né? A gente fica super convencido, né? A gente fica super confidente, né? Sobre aquele assunto, sobre a agricultura regenerativa. Eu sei bastante de biológico, microbiologia de solo. Só que como a gente começa a estudar e medir mais, né? A gente começa a nos questionar o quanto a gente sabe, né? Que é convicção versus o conhecimento de verdade, né? Aí, como a gente começa a aprender e saber mais um pouquinho, aumentar o nosso conhecimento sobre aquele assunto, né? Eu estou falando aqui biologia do solo, a gente vai para a vala, que é o cânion o Vale da Insegurança. Né? A gente, putz, eu não sei de nada, não sei nada, tal. E aí depois a gente vai estudando, vai melhorando, vai subindo a montanha do conhecimento aí, até a gente aumentar a nossa convicção, né? Eu acho que o biológico está muito aqui ainda, vai surgir muitas coisas. A revolução que o Brasil passou nos últimos 2 anos, 3, 4, o uso de bioinsumo é fantástico, né? O Brasil é o país que mais usa bioinsumo, só que a gente tem que começar a medir, né? E começar a trabalhar nesse sentido. Então, o Brasil, como fala o Fernando Penteado Cardoso, né? Um mestre lá da faculdade nossa, que foi um grande agrônomo, fundador da Maná, ele fala que o Brasil é um país que as pessoas acham muito, observa pouco e não mede nada, né? Então, a gente tem que aumentar nossos estudos, né, em biologia. A pesquisa está trazendo cada vez mais coisa, e eu acho que onde a gente está é a ponta do iceberg. Né? Tanto que a gente estava vendo lá, naquela plaquinha de solo que a gente tem, já tem mais de 25 milhões de micro-organismos cadastrados. E comercialmente a gente usa, nos produtos comerciais de isolado, 10, 12 produtos. Né? Então, isso vai evoluir muito, e essas análises de solo, né, da biologia do solo, é algo que vai se tornar cada vez mais corriqueiro, tá? Aqui são meus contatos, pessoal, também, se quiserem trocar ideia, nos projetos que vocês fizerem, depois a gente ajuda a interpretar os dados também, né, trocar ideia sobre isso, então fica à vontade para falar um pouco disso. E agora abrir para as questões. Eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, Murilo. Uma delas é do Hélio, pesquisador de grãos e fibras do Mato Grosso. Ele gostaria de saber se as métricas das variáveis apresentadas elas estão relacionadas com a produtividade de café. Cada vez mais vai ter que trazer as produtividades, né? Então, assim, as métricas, o interessante é você fazer as análises, começar a ter índice de produtividade e ver o que tem de diferente naquele solo, que seu solo, todo mundo tem o melhor talhão, o pior talhão da fazenda, né? E como que está a biologia daquele talhão pior e daquele melhor? Ele tem mais presença de quê ou menos presença de quê? Né? Então, isso vai fazer parte de nossos estudos agronômicos dentro da fazenda que a gente dá assistência ou da fazenda nossa que a gente trabalha. Né? Então, tem hoje técnicos agrônomos pegando manchas. Por que aquela mancha daquele talhão é ruim? E tem feito as análises metagenômicas naquele ponto e depois na média dos talhões e comparando. Né? Legal. Tem uma outra pergunta aqui. Está vendo a tela? Agora, nós? Não. Só perguntando. Não, acho que saiu. Saiu a Não, sua mas tá tela. vendo nossa cara agora, né? Sim, Tá acho bom. que sim. Tá. Em relação à questão da amostragem, né? O Cláudio, que está em Goiás, ele quer saber como que é feita a coleta, em que profundidade, como que é enviada essas amostras, como tem que ser o transporte, o tempo de entrega, enfim. Se puder falar um pouco mais sobre isso. Boa, isso é super importante, pessoal. A gente está trabalhando com solo vivo, né? Então, assim, não pode coletar a amostra, deixar lá no carro e deixar o carro a 40 graus lá no sol, que vai dar divergência, né? Então, as amostras têm os 2 jeitos de coletar, assim que eu falei, né? Você pode, se você quiser fazer de um ponto específico que você quer fazer, você coleta lá de 0 a 20 centímetros, você tira
o ideal é fazer umas 3, 4 subamostras, pelo menos num ponto, e aí você pega 50 ml de solo, é bem pouco, mais fácil de química, e manda para os nossos laboratórios parceiros, que pode ser a Andrews ou a Ribersol, a Laborsol. E aí, vocês mandam isso, o ideal é mandar para o Sedex o mais rápido possível, né? E a gente consegue, aí isso vai ser extraído do DNA, manda para os Estados Unidos ou para a Espanha, e aí retorna com os valores. Outro jeito é você entrar na nossa plataforma, desenhar seu talhão lá, aí ele vai te mandar os pontos que você tem que ir lá coletar, aí você vai nesses pontos com o GPS, aí você faz 3 pontos ali em volta, 3, 4 subamostras em volta e manda esses análises por identificação no mapinha que a gente vai mandar. E a profundidade da coleta é de 0 a 20 centímetros. Pode ser de 0 a 20, 0 a 15, pode fazer tranquilo. Tá. Uma outra pergunta aqui que uma pessoa fez é em relação às enzimas do solo, se elas também entram nessa análise. Se você puder comentar, eu acredito que seja em relação àquela análise de bioás, né? Não, a gente fala assim, eu costumo falar que a química é o ponto 1, né? Aí depois se faz as enzimas, que é as bioás, e a metagenômica seria uma escala um pouco acima, porque você quantifica. A bioás é super interessante, que foi um padrão que foi feito pela Embrapa, mas ele dá as enzimas de atividade do solo, né? Ele não quantifica quais tipos de micro-organismo e quais rotas eles estabelecem. Ela só estabelece como está a sua vida no solo, sua ciclagem de nutriente e sua armazenagem de nutriente, né? Então, ela é super interessante. Eu falo que a metagenômica é quando você quer ir um pouco mais a fundo a análise enzimática. Seria como se fosse um hemograma, você tem um hemograma, né? E depois você tem um exame de sangue completo, né? A metagenômica seria o exame de sangue completo, com todos os detalhes, né? Legal, Murilo. Tem mais uma pergunta aqui, se puder falar um pouco sobre a sua experiência, sobre como que essa tecnologia pode ser agregada dentro de uma cooperativa, né? Eu acho que o interessante aqui é a gente conseguir comparar os diferentes produtores, né? Puder falar um pouco sobre isso? Não, isso é muito legal. Eu acho assim, como eu falei lá, eu passei um pouco meio rápido, mas eu acho que ela é uma ferramenta muito importante de gestão de cooperados, né? De fornecedores, de produtores, porque você consegue fazer isso nos produtores da cooperativa, medir, né, os índices de sustentabilidade, onde eles estão, os potenciais parâmetros para melhorar, né, desde fixação de solo, controle de doenças, fixação de fósforo, nitrogênio e tal. E você consegue ter o índice de saúde do solo dos membros, né? E aí você consegue tomar ações com base em dados, né? Porque quando você não tem dado, qualquer palpite é pitaco, né? O pessoal fala. Então, é importante você tomar as ações com base em dados para a gente conseguir fazer a gestão desses produtores, né? Hoje a gente vê empresas que querem estar mais próximas à sua cadeia de suprimento, que elas querem se engajar mais, e elas podem usar isso como uma ferramenta de tanto dar informação valiosa, né, para os agricultores, que eu acho que é super importante, quanto dar levar esses dados como informação valiosa, quanto medir para priorizar práticas, né? Então, você tem um budget, um recurso. Então, você vai, e seus produtores, por exemplo, estão lá, pobre em solubilizador de fósforo e potássio. A gente sabe que a braquiária e planta de cobertura melhora isso. A gente vai investir em quê? Talvez a gente precise arrumar um fornecedor de braquiária e planta de cobertura para estimular nossos produtores a plantar mais, né? Então, ação com base na informação, que é super importante. Legal, muito bom. Bom, acho que a gente está chegando agora no final do nosso tempo aqui, Murilo. Se você tiver ainda alguma consideração que você acha interessante colocar, ou não sei se tem mais alguém que quer colocar alguma pergunta, a gente tem ainda alguns minutinhos. E aí eu acho que a gente vai fazer um encerramento. Esse webinar é o nosso primeiro webinar, né, de uma série que a gente pretende fazer.
ele está disponível, né? Então aqueles que não puderam participar vão ter a possibilidade de acessá-lo depois, ele foi gravado. E a gente está aberto aí também a novas perguntas, né? Então vocês podem mandar para o Murilo ou para mim, vocês podem entrar em contato comigo via LinkedIn. Acabei não deixando slide com o meu contato com o Murilo, mas não é difícil vocês encontrarem, vocês podem acessar a página da Biomakers. A gente tem diversos vídeos também na plataforma do YouTube e temos também a nossa página no Instagram. Tá? Então, vocês fiquem à vontade, podem entrar em contato tanto com o Murilo como comigo, a gente vai buscar responder as perguntas o mais breve possível. Murilo, se tiver mais alguma consideração. Não, eu acho que é isso. Assim, na página da Biomakers tem muito material técnico sobre isso, pessoal. Convido vocês a ir lá acessar muito publicação, vídeo, YouTube, outros webinars, né? Hoje está muito fácil, aí tem um monte em inglês, mas vocês conseguem colocar. A página agora também está disponível em português. Hoje o nosso departamento de marketing anunciou que já está disponível a versão em português. Então vocês podem acessar e se tiverem também sugestões, a gente está super aberto a sugestões. É isso aí. Então acho que é isso, gente. Queria agradecer a presença de todos aí pela atenção, né, e pelas perguntas. E precisando de mais informações, a gente pode mandar para vocês no e-mail. Ok? Beleza. Obrigado, Murilo. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.